Fala para a pessoa aí perto de você, quem mandou largar a rede? Como é que você confia mais na derrota do que na vitória? Como é que você acredita mais no inimigo do que no seu Deus? É hora de inverter esse quadro. É hora de você abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dele. Nós estamos aí nessa série seguindo em frente. Por isso que ele falou, quem mandou largar a rede? Volta lá. Você vai fazer o que não podia fazer, você vai fazer o que você não conseguia fazer, porque agora vai ser diferente. Tem alguém crente aí perto de você? Se você ouvir um glória a Deus é porque tem. Se você ouvir glória a Deus é porque tem. Então, fica ligado. Diz que quando você quer uma grande fogueira, você ajunta as brasas, as madeiras. E aí a fogueira encandece. Ela cresce. Ele tem o melhor para colocar. É ruim dele aqui. Ô, luz forte. Parece que o sol chegou até mim aqui, né? Mas, seguindo em frente, eu preciso colocar um tema que é muito importante para você. Pegue carona. Fala para um lado, pega carona. Quem é que já pegou carona com alguém? Tem caronas que são boas, né? Mas tem caronas que não são tão boas assim, não é verdade? Que você depois que entrou fala, se arrependimento matasse, né? Mas você já está lá. E é difícil naquela hora, né? Sair. Às vezes a gente também dá carona e também é complicado. Eu lembro, eu namorava com a bispa, estava quase ficando noivo na época. E ela foi num casamento lá da família da mãe dela, que não era nem dela direto, era uma pessoa assim longe. E aí a gente foi lá para São Paulo, para lá do Jabaquara, lá umas quebradinhas, um lugar diferente. E aí eu cheguei lá, e aí aquele monte de gente falando, não, dá carona, não dá carona. Aí colocaram no nosso carro, porque a dona Maria tinha amizade com uma senhora lá, que era parente dela, bem velhinha também, assim, bem velhinha, modo de falar, né? 78 anos, 75 anos, quando eu chegar lá vou ficar novinho, mas ela é velhinha. Aí ela sentou bem atrás de mim, e aí no carro, e aí a gente saiu dirigindo, uma quadra de lá furou pneu. Eu desci rapidamente, de terno, gravata, todo bonitinho, corri lá, peguei o pneu, tirei, coloquei, pá, aquela coisa toda, suando, querendo não me sujar, a camisa era branca e tal, coloquei, saí, mas perto do cortejo que saiu da casa para ir até a igreja, eu fiquei atrasado, ficou um pouco distante, e era ali em Moema, o lugar do casamento. E aí ela começou no meu ombro, moço, eu falei, senhora, só um minutinho, eu estou tentando achar o caminho. Naquela época não tinha Waze, nem GPS, era tudo naquilo que você conhecia, ou naquele bendito guia, né, matricial que você sabe. E aí eu estou lá, sentando o braço mais rápido que eu podia, e ela, moço, nós vamos chegar atrasado, moço, será que esse caminho está certo, moço? Eu falei, meu Deus, por que eu fui dar carona para essa senhora? Ai, meu Deus. Então tem horas que a carona é uma bênção, tem horas que a carona é uma dificuldade, é um problema. Mas eu estou falando para você, pegue carona, e eu quero dar para você a ideia. Pegar carona é um sistema prático e barato para chegarmos aonde precisamos. Prático porque alguém vai te levar, barato porque não é você que vai pagar o combustível. Então é uma coisa boa. Lógico que dependeremos de outras pessoas também, do motorista, do carro. Por isso você deve procurar a pessoa certa para pegar carona com ela. Pessoa certa. Não, se você pegar a carona com a pessoa errada, você pode ter problemas, né? Você pode ter dificuldades. E isso, eu até contei de manhã, que no período lá que eu era jovenzinho, eu trabalhava, tinha uns 16 anos, e eu morava aqui no Vila Rosa, numa ponta, e lá, já no Jardim Vera Cruz, a rua era direta, subia a rua toda, atravessava, descia lá uma escadaria, e subia e dava, né, atravessava a Isaac Eisenberg, subia e dava na casa da pessoa que eu pegaria carona. E ele trabalhava na mesma empresa que eu, praticamente no mesmo departamento, e de repente ele falava assim, não, chega lá, tal hora. E quando às vezes eu acabava de descer aquela escadaria toda, eu estava começando a subir, ele estava tirando o carro da garagem, ele olhava para baixo, me via a uns 50, 70 metros,
engatava a primeira e ia embora. E eu olhava para aquilo e eu falava, não é possível, eu corria o máximo que eu podia, mas não alcançava e ele ia embora. Eu ia para o ponto de ônibus e aí chegava atrasado na empresa, em vez de chegar como pretendia, um pouco antes, de carona, mais tranquilo, sem precisar ficar de pé, aquela coisa, não. Aí eu ia para o ônibus, chegava atrasado e tudo aquilo de ruim acontecia. E eu perguntava para ele, cara, você me viu, por que você não esperou? Ele falava, porque o seu horário de chegar, combinado era tal, você tinha que estar lá. Quando eu saísse de casa, você tinha que estar no portão me esperando. Eu falei, tá, mas às vezes acontece, eu estudo à noite, chego tarde, vou tomar banho, aquela coisa toda, vou dormir a 1h da manhã, levanto às 5 e pouco, para te alcançar, aquela coisa. Ele falou assim, problema seu. E eu olhava para essa situação, ele era jovem também, e eu ficava assim, puxa vida, como ele é mau. Mas aí eu ficava tipo uma semana indo de ônibus, e de repente ele falava assim, pô, você não quer mais carona? E eu falava, quero, cara, quero, puxa. Aí ele falava assim, então, às tal horas lá. E eu ia tal, mas de repente um dia eu chegava 2 minutos atrasado. Quando eu estava chegando perto do carro, ele ia embora de novo. E eu falava, caramba, por que vou? Eu sou teimoso. E aí um dia à noite a gente foi numa festividade da empresa, eram outras empresas interligadas, e nós saímos de lá. Ele falou assim, estou indo para casa, quer ir para casa? Eu falei, quero. Ele falou, então sobe no carro, aquele jeito durão assim. Eu peguei, subi, sentei no banco de trás, que tinha um outro rapaz no banco da frente, e eu estou meio cochilando, sabe que você está meio dormindo? Eu estava apoiado no banco, e de repente ele falou, ô Marquinhos. Eu peguei e levantei o rosto. Quando eu levantei o rosto, ele pegou um negócio de spray, daquele desodorante, na época do tal do Avanço, não sei se vocês conheceram isso. Eu nunca esqueci, nem do cheiro, nem da ardida no olho, porque ele fez assim, jogou, acertou nos meus 2 olhos, e a gente estava no começo ali da Imigrantes, quando sai, naquela época não tinha aquele monte de comércio, já era tarde, não tinha lugar para lavar o rosto, eu vim com os olhos queimando, cheguei em casa desse tamanho, os 2 olhos, e ele falou assim, quem pega a carona pode sofrer brincadeiras. E naquele dia eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de carona com esse sujeito? Né? Mas ele era persistente, ele falava assim, não, que a carona eu te levo, você vai para a escola. Eu ia direto lá, trabalhava em São Paulo, eu vinha e ia direto para a escola. E aí no caminho ele falava para mim assim, ó, eu posso te largar aqui no meio da Viancheta, um pedaço da Viancheta, você espere um ônibus e vai embora, ou eu posso te levar na porta do João Ramalho, lá onde você estuda. Eu falei, lógico que eu prefiro que vá na porta da escola, né? Aí ele falava assim, eu te levo se você tomar um rabo de galo. Eu falava, cara, eu só almocei, eu não comi nada até agora, então paga pelo menos uma esfirra. Ele falou, esfirra eu não pago, mas a bebida alcoólica eu pago. E eu, não, mas eu falava, cara, eu vou ficar aqui na Viancheta, até eu pegar outro ônibus. Tá bom, eu aceito. Eu chegava lá, ele parava na porta do bar, assim, do outro lado da escola, e eu descia, e ia lá, e ele mandava o cara pôr a bebida, e eu tinha que tomar aquele negócio, para pagar a carona que eu... E aí um dia eu espanei, como diz, falei, não, chega, essa carona não me traz benefícios, daqui a pouco me torno um alcoólatra, daqui a pouco eu vou me machucar com as brincadeiras dele, eles bebiam muito, ele e o outro rapaz. Eu falei, vai acabar trazendo consequências ruins. Meu pai nem sabia disso, nem contava para ele isso, porque ele ia me proibir mesmo de pegar carona com uma pessoa dessa, mas muitas vezes eu passei momentos aflitivos, e é nisso que a gente tem que prestar atenção, em quem ou com quem nós estamos pegando carona. Eu estou usando esse exemplo, talvez um pouco bobo para você, mas para dizer para você que na vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos a carona que pode nos abençoar, né? Você deve procurar a pessoa certa para pegar a carona com ela, a pessoa certa. Mas muitas vezes a gente ouve falar tanta coisa, pessoas que dizem estar em Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo, e você aceita o que ele está falando como se fosse certo, e você nem para avaliar se essa carona é boa. Então eu preciso que você preste atenção, porque quando você pega a carona certa, ela te traz benefício. Quando você pega a carona errada, ela te traz malefícios, ela rouba a tua fé, ela desmonta a tua vontade, aquilo que você acredita.
Você pega uma pessoa e ela começa a falar mal da igreja, ou ela começa a falar mal de uma liderança, ou ela começa a falar mal do ofertário, ou ela começa a falar mal de qualquer coisa, e daqui a pouco você está tão amargo quanto ela, sim ou não? E você entra na carona, você aceita essa posição, e você acaba sendo roubado por isso, você acaba sendo, como eu disse, ferido por isso. Imagina você de repente ensinar um jovem de 16 anos a beber. Ele não tem o hábito, mas você vai ensinar ele a beber, e com bebidas mais baratas e vamos dizer assim, ruins, né? Coisas que vão ser rapidamente absorvidas. Ou seja, você começa com essa brincadeira e daqui a pouco, quando você vê, já se torna um alcoólatra. Alguém que estava indo para o colégio, alguém que estava se esforçando para fazer o que era certo, e de repente você que é cristão, aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você acredita que o melhor negócio é morar no céu, o melhor negócio é seguir o exemplo da cruz, e de repente você aceita orientações de alguém que não tem essa habilidade, ou esse conhecimento, ou essa boa vontade, e leva você para o lado errado. Você começa a namorar com a pessoa errada, e ele vai começar a te introduzir no sexo. Você começa a namorar com a pessoa errada, e vai entrar na bebida, na mentira, vai mentir para o pai, vai mentir para a mãe, vai fazer, peraí, não é isso, não é esse o propósito. O amor não confronta, quando há dor, não há amor, alguma coisa está errada. Então nós começamos a rever quem é que está nos fornecendo a carona, e como ele é. A primeira verdade que você precisa entender é que você precisa confiar, e para confiar tem que ser alguém de um bom gabarito, né? Você não precisa saber dirigir, não precisa ser o dono do veículo. Neste caminho nós podemos até descansar, e mesmo assim chegaremos ao destino. Por quê? Porque se a pessoa que está te dando a carona, se você está de uma carona, mas uma carona com uma pessoa certa, você não vai ter problemas. Ele cuida do carro, ele vai saber dirigir, vai levar as coisas a sério, não vai ser de qualquer jeito, né? Pegue carona nos ensinamentos de Deus, diga de Deus, e você alcançará o que era inalcançável. Diga, quando eu pego carona com Deus, o impossível se torna possível. Por isso que nós precisamos escolher de quem, ou como você está assumindo essa carona, de que maneira ela está vindo para você. O Senhor preparou as primícias que te ajudam a alcançar as riquezas, mesmo que você não seja muito capacitado. Sabe, quando você entra no carro de uma pessoa séria, e ele te coloca lá no banco de trás, alguma coisa, você vai, ele pega você aqui, vai deixar você descer exatamente onde estava combinado, e nesse trajeto, ele vai conversar, ele não vai abusar de você, ele não vai ofender você, ele não vai ensinar coisas erradas para você, porque ele tem um bom caráter, ele tem uma estrutura que dá deferência ao que ele faz. Então nós precisamos estar ligados ao que nós estamos recebendo. Por isso é importante, né? Temos que entrar de carona vamos dizer assim, na nave de Deus, no projeto de Deus. Nós costumamos dizer que quando nós estamos no natural, o inimigo nos vence. É assim? Quando nós andamos pelo mundo, nós somos vencidos pelo inimigo, mas quando nós saímos do natural e subimos para o sobrenatural, é onde a manifestação de Deus se estabelece, e é onde o inimigo não tem poder contra a nossa vida. É por isso que nós devemos subir para o sobrenatural, é por isso que nós devemos andar na dimensão de Deus, e não na dimensão do mundo, porque a dimensão do mundo é pecado, a dimensão do mundo é mentira. Não é isso que a Bíblia diz? O mundo jaz quer dizer que as coisas da carne estão fadadas aos erros que a carne provoca. Eu imagino mais ou menos assim, eu até falei de manhã, um avião. Você pega o avião, entra nele, e você vai voar daqui, sei lá, até, vamos falar, qualquer outro país aí, América, vai, e de repente você está nele, e no meio do caminho, você sente desejo de descer. O que você faz? O que você faz? Nada. Você vai esperar chegar ao final do caminho, porque se você abrir aquela bendita porta, o que vai acontecer?
a pressão vai acabar, vamos dizer, fazendo mal para todo mundo, se não matar todo mundo, se não explodir aquele local. Se você conseguir sair sem esse problema e se jogar lá de cima, também são 10.000 pés. Você também não vai conseguir a pressão nos ouvidos e tudo mais, respirar o frio, a temperatura que é lá, você não desce. Mas você lá dentro está bem guardado. Mas lá fora tem pressão? Tem, mas lá dentro não, lá dentro está controlada a pressão. Lá fora está às vezes 50 graus abaixo de zero, 100 graus abaixo de zero, é verdade, mas lá dentro está exatamente na temperatura que o seu organismo aguenta. O oxigênio é condicionado à sua capacidade, e se você quiser ir no banheiro, você consegue ir no banheiro, se você quiser andar lá dentro, você consegue andar lá dentro. É uma cápsula que guarda você, é uma carona que te protege. Assim é a dimensão de Deus para a tua vida. Você está guardado, você está protegido. Lá fora o inimigo opera, mas dentro com Deus o inimigo não pode operar. Aonde Deus está, o mal tem que... Eu começo a entender o que é uma carona boa. É aquela que o Senhor nos dá, é aquela que Deus apresentou para nós, né? Existe um ditado que ensina: sozinhos nós podemos chegar mais rápido, mas juntos nós iremos mais longe. Nós estamos juntos com quem? Com Deus. Nós estamos guardados. Deus prepara pessoas para te ajudar. Se abra para conhecer a vontade de Deus. Esteja aberto, porque Ele vai fazer coisas tremendas para a sua vida. E quando nós ouvimos os personagens da Bíblia falando, eles fazem uma menção quase que constante da necessidade de termos, nós devemos amar e honrar a Deus. Eles fazem isso constantemente, declaram isso constantemente. Está aqui, Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Quando? Todos os dias. No 13 ele fala assim: e será que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás, e guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos não desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Então ele é muito claro em dizer que nós temos que colocar Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar na nossa vida, e aí virão as bênçãos. Então essa carona, ela não é uma carona de, vamos dizer assim, provocação, ou uma carona de proibição, mas é uma carona de realização, de vitória, de bênção para a tua vida. Comece a pensar quantas coisas você passou de dificuldade, e na dificuldade você talvez nem conhecesse na época Jesus, ou não procurou por Jesus, tentou resolver pela sua força própria. E Ele está dizendo: eu sou a tua força, eu sou o teu guardador, eu sou o teu protetor. É por isso que Ele disse lá em Lucas capítulo 5, quando Ele fala, né, para Pedro voltar lá no fundo e lançar novamente a rede, porque Pedro estava desacreditado, desanimado, não haviam peixes, ele estava realmente abatido, e o Senhor falou: aonde você foi envergonhado, aonde você foi abatido, eu vou te honrar, para que você saiba que quando você está comigo, a vitória está decretada na sua vida. Fala para o irmão do lado: a vitória está decretada na sua vida. E Marcos, no Novo Testamento, ele confirma, 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quer dizer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele é maravilhoso, Ele é a pessoa certa, nós seguimos a Ele e somos abençoados, né? Se estivermos dispostos a aprender com os seus ensinamentos, comeremos o melhor desta terra. Os ensinamentos de Deus não são proibições,
mas são realizações. Olha o que ele fala em Isaías capítulo 1, versículo 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se estiverem dispostos ao quê? Obedecer. Só isso, só. É por isso que é importante a gente definir a carona, com quem nós vamos andar, com quem nós vamos estar, em quem nós vamos confiar, porque ele fala, se eu estiver disposto a obedecê-lo, ou seja, a andar com ele, a estar com ele, eu vou comer os melhores frutos desta terra. Pegue carona nos ensinamentos que o Senhor nos deixou. Você conhece muito essa palavra, até em Provérbios, no capítulo 3, olha o que ele fala no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. O que ele está dizendo? Primeiro, para você confiar. Segundo, para você reconhecê-lo. Terceiro, não seja sábio aos seus próprios olhos, não fica ligado em você, olha para a palavra de Deus. Teme ao Senhor e honra ao Senhor com a tua fazenda, com as tuas primícias e de toda a sua renda, e vão transbordar. Tudo que você tem vai ser abençoado, vamos dizer assim. Isso é quando a gente começa a entender, peraí, é simples assim? É, eu confio, eu reconheço, eu não sou sábio a minha visão humana, mas eu entro na dimensão de Deus, e eu estou temendo ao Senhor, porque eu ando com a sua vontade, aí eu vou honrá-lo, né? Com o quê? Com tudo que eu tenho, e vou dar até as minhas primícias, e Ele vai me abençoar, multiplicar e prosperar. Pegar carona para o cristão é entrar na dimensão de Deus. Diga, pegar carona para o cristão é entrar na dimensão de Deus. Isso é muito claro, a gente precisa abrir o nosso entendimento para viver essa promessa. Pegar carona é saber para onde desejamos ir, porém permitindo que o motorista me leve até o lugar desejado. Eu não tenho controle mais, eu não tenho controle depois que eu entro, eu tenho controle antes de entrar. Quando você está dirigindo o seu carro, você faz o que você quiser. Quando você entrou no carro de alguém, você está lá dentro e fica na dispensação da pessoa que está dirigindo, sim ou não? Então a carona não é o lugar para você querer mandar, não é o lugar para você começar a determinar. Quando pegamos carona com alguém, não tentaremos ensinar o motorista a dirigir, porque o veículo é dele e não meu, afinal sou eu que estou de carona com ele. Quantas pessoas fazem isso com Deus? Ele está de carona com Deus, não, eu vou entrar, eu vou me assumir na carona, mas no caminho ele começa a querer mudar a Bíblia, sim ou não? Eu entrei, é para lá que ele está indo, mas eu quero ir para cá, hoje eu quero fazer isso, não senhor, eu não quero ser fiel, não senhor, eu não quero obedecer, não senhor, eu quero beber, eu quero me prostituir, eu quero isso, peraí, você não entendeu, quando você entrou de carona com Deus, é Deus que está dirigindo esse avião, você está lá dentro, agora você vai ir até onde? No ponto de chegada, você está guarnecido para que isso aconteça. Quando chegar, né, talvez na primeira parada, na segunda parada, você pode até escolher abandonar o avião. Tem gente que abandona, não quero mais, eu quero viver o mundo, eu quero ficar na terra, eu não quero mais ficar no céu, mas é uma escolha sua. Mas se você está lá dentro, você nunca vai poder dizer para o piloto, pare, reduza, aumente, abre a porta, fecha a porta, não vai. Isso precisa ter entendimento seu, precisa fazer parte do seu coração. Por quê? Porque tem uma porção de cristãos que entram nessa dimensão e acham que tem o direito de mudar a Deus. Deus fala que Ele não quer sacrifício, Ele quer o quê? Obediência. Ou seja, Ele quer que você seja uma pessoa fiel, que esteja debaixo da orientação que Ele preparou para você.
Então é muito importante mudar essa configuração, né? Não sou eu que estou dirigindo, eu estou de carona, então é Ele que vai me levar. Pare de tentar mudar os ensinamentos de Deus, dizendo que essas coisas são do passado. Quantas vezes a gente ouve isso? Teve até um pastor aí um tempo atrás que ele queria completar a Bíblia, né? Não, porque o mundo já mudou e são outros tempos. Querido, ele era, ele é e ele sempre. Quando eu entendo isso, eu falo, peraí, a palavra dele valia, a palavra dele vale, e um dia nós vamos chegar no céu e não vamos ser avaliados por aquilo que eu inventei. Eu vou ser avaliado por aquilo que ele deixou escrito para nós, sabe? Por isso que ele deixou escrito a Bíblia. Sabe por quê? Se não tivesse esse registro, provavelmente, você imagina quanta invenção já teria, porque já tem um monte de invenção, tendo a Bíblia registrada em tantas linguagens, tantas coisas. Aí o pessoal vai e começa a querer tirar partes, acrescentar partes, e nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é uma só, e ela é a mesma, e ela não pode mudar. Por que a palavra de Deus não pode mudar? Porque quando chegar lá no final, Deus vai fazer uma avaliação em nós, ou seja, chegar no trono branco, nós vamos saber quem entra e quem fica, como diz a história. Só que quando chegar lá, ele vai falar assim: que ano você nasceu? Aí eu nasci, sei lá, em 58, e você, em 72, você, deixa eu ver, em 72, qual era a Bíblia que estava valendo? Quer dizer que quem nasceu antes, não podia, sei lá, beber ou se prostituir, agora quem nasceu depois pode? Não existe isso. A palavra de Deus é uma só. É por isso que ele diz que ele vela pela sua palavra. Não é o homem que vela, é Deus que vela pela palavra. E é nisso que nós precisamos nos posicionar, acreditar que a palavra dele não muda, é a mesma. E que te dê cobre kepta rachu e canta labai. Ele garante a palavra que ele deixou escrita para nós. Ensinamentos podemos ter vários, mas se saiu fora do que está escrito, não vale nada. Não tem nada a ver, está fora de tudo. Então o Senhor fez questão de preparar a condução e a condição para que pudéssemos tirar proveito de tudo que Ele preparou para os filhos queridos. Ele deixou escrito para isso. Ele não deixou escrito para cobrar a gente. Você lembra? Cada situação, né, tinha uma festa. Em todas as festas tinham ofertas. Quando ele ia plantar tinha oferta, quando ele ia colher tinha oferta, quando eles ficaram 40 anos morando no deserto tinha a festa das cabanas, né? E por quê? Porque cada uma daquelas coisas, Purim, todas elas tinham ofertas. Por quê? Honra a Deus. Por quê? Porque foi Deus que liberou o povo, Deus que protegeu a colheita, Deus que abençoou que eles não morreram no deserto, Deus que foi dando cada uma das situações. Então em todas elas, a base da oferta é honrar a Deus. Diga honrar a Deus. As tuas ofertas, os teus dízimos, as tuas primícias, e se for contar, tem, uma vez que eu comecei a contar, eu cheguei em 27 tipos de oferta diferentes, né? Além que a gente só olha assim, né? Primícia e dízimo, não, tem muitas ofertas diferentes, e aí, todas elas apontavam para Deus. Por quê? Porque eles sabiam, a terra pertence a Deus, mas Ele deixou a gente usar. Você põe a sua sementinha na terra e deixa ela lá, e ela germina naquela terra, se tiver condição climática, né, umidade para ela germina lá, independente de você, ela germina, ela nasce, ela cresce. Quantas vezes você viu isso? Até às vezes aqui na parte aí em volta, onde tem cimento, entre os dois cimentados, nasce uma vegetação ali. Quem foi que plantou aquele troço lá? Mas Deus concebeu a capacidade da terra gerar, da semente voar e alcançar qualquer lugar, telhado, você já deve ter visto, na calha, em cima do telhado, nascer certas mudas. E aí fala, o que é isso? Isso é a manifestação de Deus, poder de Deus. Então a gente aprende algo muito especial. Ele faz questão de preparar toda a condição para que a gente pudesse ter toda a bênção que nós precisamos. Talvez você não entenda, mas quando você dizima, você está repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, aqueles demônios que vão tentar
roubar o que é seu. Quando você dá suas primícias, você provoca uma colheita abundante, ou seja, riquezas. E se você for olhar para cada situação, todas elas têm uma referência. Isso é claro, ó, Levíticos 23:9 fala assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega, colheita, ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote, e no dia que moveres o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de manjares serão de 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, 1/4 de um rim, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Quando você olha para isso, você fala, uau, ele começa a dizer aqui, que quando entrarem na terra que o Senhor te deu, então, peraí, Deus deu a terra a eles tomaram posse de Canaã. Aí ele fala que a primeira colheita, o primeiro molho, ele deverá levar ao sacerdote. Para quê? Para que seja aceito, para que aquilo tenha a mão de Deus, a bênção de Deus. E é interessante que ele não fala só disso, ele fala de várias ofertas aqui no meio, Você vai mover o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, holocausto, tal, oferta de manjares, serão 2 dízimos de farinha, amassada com azeite, oferta de queimadas, tal. Ele fala das ofertas que deveriam ser feitas. Nós pensamos que quando fala de oferta é uma só, mas eles tinham várias ofertas que iam confirmando o que eles estavam realizando. Eu não vou entrar nesse detalhe porque teria que ter muito tempo para a gente explicar tudo, mas o que eu achei interessante é ele falar no final: não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus. Ou seja, primeiro você deve honrar a quem? A Deus. Então, enquanto você não honrar a Deus, você não vai comer. É uma forma de fazer o homem pensar, é ou não é? Tira a comida da pessoa, fala, fica tranquilo, não precisa levar nada agora, você vai fazer isso, tal, primeiro você segura a comida, deixa do lado, não precisa levar agora, só não coma, quando você comer, você leva. Quanto tempo você acha que ia levar para o pessoal levar a oferta? Peraí, eu não vou comer, como é que é? Então, existe aqui uma restrição, uma declaração de honra. Primeiro, Deus, o Senhor em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e isso precisa entrar no nosso coração, mas é muito importante a gente olhar para isso, e não ver isso como um jugo, ver isso como uma bênção. Deus estava ensinando eles, que eles poderiam e precisariam reconhecer Deus, porque todas as colheitas deles seriam abençoadas, e Ele manda levar diretamente para o sacerdote. Ele fala aqui, o Senhor estava dando uma carona aos seus filhos para que eles entendessem que toda colheita é bênção vinda de Deus. Diga, toda colheita é bênção vinda de Deus, é o Senhor colocando sobre você. Por isso deveriam primeiro honrar a Deus, mas além de honrar a Deus, o Senhor estava, através da entrega das primícias, usando também esta carona para ensiná-los a ser abençoados. Uma coisa é dar sorte. O que é dar sorte? De repente você estava andando na rua e achou uma nota de R$100. Alguém fica feliz com isso? Teve um glória aí. Alguém gostou de achar uma nota de R$100. Eu ia dar uma nota de R$100 e aí vi que não vale a pena. O pessoal não fica alegre. Fabi já, opa. A grande verdade é que essa condição de Deus falar para você não é sorte, vai ser uma constante, vai ser uma bênção de realização. Eu vou dar para você e vou manter você abençoado.
E aí como ele faz isso? Ezequiel 44:30, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então ele fala, você vai pegar a primeira colheita, vai pegar as primeiras ofertas aí, você vai levar para o sacerdote. Mas não é só para o sacerdote encher a barriga, não é isso. Ele vai pegar aquilo, vai reconhecer, vai apresentar a Deus e vai orar para que você seja abençoado. É interessante que nós, talvez pelo mundo corrido, a visão já está meio complicada, mas existe algo que a gente reconhece, a procuração. Fala, procuração. O que é uma procuração? É um termo que você dá para alguém, de responsabilidade para alguma coisa ser feita no seu nome. Você faz uma procuração e a pessoa que recebe, ele tem a liberdade de representar você, de fazer o que for necessário por você. Eu até dei exemplo de manhã, que uma vez eu estava ainda na Companhia Suzano, e de repente teve um problema sério lá com uma pessoa lá em Franca. E aí me chamaram e disseram, olha, precisamos de um procurador legal, ele tem que ir para Franca, vai se apresentar diante de um juiz e vai dar algumas ordens para ele. Eu falei, legal, você sabe as ordens que é? Se for assim, você faz isso, se for assim, você faz aquilo. Me deram a descrição, foi bacana. Aí o dono da empresa, eram 23 empresas interligadas, ele vai lá e assina. Faço Marcos, meu bom procurador na cidade e tal, para resolver com babá. Eu cheguei lá e o juiz virou para mim e falou assim, peraí, quem é o senhor? Eu falei, eu sou o Marcos. Falei, não, essa empresa está aqui, o dono é fulano de tal, até era um judeu e tudo, está aqui, papapá. Eu tirei da pasta a folha e joguei na mesa dele e falei, dá uma olhada, excelência. Aí ele leu e falou, desculpa, ele não queria fazer, mas quando ele leu lá, que eu estava lá representando o dono da empresa, e que aquilo que eu falasse teria que ser feito, sob pena do juiz estar incorrendo num crime, porque eu estava lá representando a empresa. Ele na hora voltou atrás e disse, o que é que o senhor quer que eu faça? E eu disse para ele, eu tenho ordens para determinar isso, a pessoa vai ser presa assim, por causa disso, entendeu? Ele falou, sim senhor. Ele chamou o delegado, deu a ordem, expediram a ordem, mandaram lá prender a pessoa, fazer tudo que tinha que fazer. Ele falou assim, senhor Marcos, o senhor não acha que o senhor está sendo rígido demais? Eu falei, eu tenho uma procuração para determinar isso, eu só vim aqui no nome do meu patrão para determinar isso, então seja feita a vontade dele. Ele falou, sim senhor. Mandou, expediu a ordem e acabou a história. Quer dizer, eu andei quase 450 quilômetros de carro até lá, esperei lá o juiz, participei de uma audiência, como se eu fosse o fulano, como se eu fosse aquela pessoa, e tudo aconteceu debaixo disso. Agora quando eu estou olhando aqui, o Senhor está dizendo que tem um sujeito, que ele ungiu para ser sacerdote. Vocês conhecem algum? Então, ele ungiu alguém para ser sacerdote, e aí ele dá uma determinação, pegue o primeiro molho, leve até o sacerdote, ele tem a minha procuração para orar e para abençoar. Ele não é o abençoador, ele está usando a atribuição que eu dei a ele para fazer o que eu mandei ele fazer. Então, o sacerdote não é poderoso, o sacerdote não é, ele pode, não, quem pode tudo é Deus. Mas Deus deu essa procuração para que o sacerdote use a autoridade que foi constituída, abençoando as pessoas que trazem essas primícias. Para quê? Para que não lhe haja falta de nada, para que tudo eles possam ter o melhor. E o dareis o sacerdote para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Fala para a pessoa do lado, a tua casa é abençoada quando você cumpre a palavra do Senhor. Amém? Os sacerdotes deveriam fazer repousar a bênção de Deus sobre a casa de cada um deles,
pegar carona nos ensinamentos de Deus, sempre nos trarão realização e prosperidade. Quando eu entro de carona, seguindo exatamente a vontade de Deus, a orientação de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida, virão sobre a sua vida. Isso é importante guardar. E aí nós olhamos aqui e entendemos isso, a 2 Crônicas 31, vamos começar do versículo 1 para ficar mais fácil. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali achavam saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas, que para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas do arraial do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. E depois dessa ordem, se divulgou aos filhos de Israel, trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel, de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel, de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas, dízimos das coisas sagradas, que foram consagrados ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. 4 meses eles ficaram derramando as ofertas, os dízimos, as primícias. Por quê? Porque eles receberam a promessa que aquela terra era deles. Eles entraram na terra, a primeira coisa que eles tiraram foi os altares. Eles tiraram tudo que representava Baal, Acera e todos os deuses pagãos que existiam. Aí depois disso, eles mandam chamar os sacerdotes de volta. Sacerdotes entram e se posicionam. Quando os sacerdotes entram e se posicionam para poder atender o povo, para poder orar, para fazer o que tinha que ser feito, eles avisam o povo: olha, voltamos agora à posição da bênção de Deus. E aí começa a entrar toda a prosperidade e crescer toda a prosperidade. Eles começam a ter frutificação, começam a ter crescimento e realização. E aí eles começam a entregar os dízimos, as primícias, as ofertas, e por 4 meses seguidos. Não é 4 dias, não foi, sabe, um ou outro dia. Todos os dias, durante esses 4 meses, eles começaram a juntar os montões, quer dizer, grande quantidade. E ninguém dá o que não tem, sim ou não? Como é que o cara vai dar a ovelha se ele não tem ovelha? Como é que ele vai dar a plantação se ele não tem plantação? Deus prosperou eles abundantemente, porque eles tinham acabado de entrar naquelas terras. Ou seja, a colheita começou a ser quase que imediata ou instantânea, rapidamente. E eles começam a levar suas primícias, começam a buscar seus animais que haviam nascido, as primícias dos animais, começam a levar os dízimos. E em cima disso vai crescendo, crescendo. A gente parou aqui, mas se você continuasse, você depois ia ler que veio uma ordem para eles pararem de trazer as ofertas, porque não tinha lugar mais para colocar as ofertas. Você imaginou o que é isso? Não ter mais lugar para colocar oferta? Você vira aqui e fala: apóstolo, eu vim trazer a oferta. Fala: não, por favor, irmão, guarda na sua casa, porque aqui não cabe mais. A tesouraria está lotada. Você vai falar: maluco, o que é isso? Doido, que aconteceu, né? É exatamente isso. Quando Deus entra em ação, respondendo ao que você fez, você nunca vai ter menos do que você tinha. Sempre haverá multiplicação, realização, prosperidade. Eles falam de montões, quer dizer grande quantidade. Se estavam com tão grande capacidade de entregar, foi porque pegaram carona nos ensinamentos de Deus e foram tremendamente abençoados. Quando entrar na terra,
você vai pegar as primícias e vai entregar. Eles consertaram, colocaram lá os levitas, colocaram lá os sacerdotes e começaram a entender que havia uma objetividade, né? Vamos seguir a palavra de Deus, vamos pegar carona com Deus, né? Pegue carona nos ensinamentos de Deus e seja muito próspero naquilo que você deseja realizar. Vira para alguém aí, faz o papel do profeta, fala para ele: pegue carona nos ensinamentos de Deus e seja muito próspero naquilo que você deseja realizar. A porta está aberta para você, irmão. Você precisa apenas entender isso, só isso. A liberação Deus já deixou. Ele é novo, ele já deixou há muitos anos e ele continua ensinando. Você vê que eu fiz questão de ler um dos versículos do Novo Testamento para ninguém falar: mas não era Velho Testamento? Muito embora Jesus disse que não veio para acabar, ele veio para fazer cumprir o que estava no Velho Testamento. Fazer cumprir quer dizer o quê? Colocar em prática, realizar. Então a bênção de Deus está na sua mão. Quando? Quando você resolver entrar de carona na palavra do Senhor. Quando você entrar nessa carona, se assumir essa carona, você vai assumir o ensinamento, você vai obedecer a palavra dele. Quando você obedecer a palavra dele, você vai começar a multiplicar a bênção que Deus tem na sua vida. Então, primícias é riqueza, dízimo é para que o inimigo não toque no que é seu. E nós precisamos entender que tudo aquilo que nós entregamos na mão de Deus tem uma resposta absoluta, tem uma resposta que não vem: o senhor me garante isso? Não, não, quem garante é Deus. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz: se eu for fiel no pouco, no muito Ele te colocará. Então, nós não inventamos, nós lemos palavra, nós lemos Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, nós recebemos. Por quê? Porque em todo tempo, até hoje, a gente olha lá os judeus e eles têm essa convicção. O judeu até hoje tem essa convicção: Deus tem que ser honrado. Deus tem que ser honrado. E com essa convicção, mesmo no meio de tanta gente perseguindo, tentando derrubar e etc., e eles continuam lá na frente, crescendo e fazendo coisas tremendas. Por quê? Porque Deus está com eles. Eles pegaram carona na palavra de Deus. Apóstolo, mas eles ainda não acreditam no Messias. Pois é, mas a base eles acreditam. Deus para eles é o Senhor. A vida deles está pautada em Deus. Ou seja, eles não abandonaram o ensinamento. Eles ainda não atingiram a visão da graça, mas eles continuam se mantendo dentro do padrão de Deus, e é isso que faz eles serem um povo escolhido e mantido pela presença do Senhor. Porque apesar de tudo, se você chegar lá, de repente, na festa dos tabernáculos, tem gente que mora em apartamento, mas eles fazem as cabanas na sacada. Quando não tem sacada, eles fazem no meio da sala, eles montam a cabana no meio da sala. Você vai no hotel, tem lá uma área do hotel, onde eles montam cabanas, né, sem forro em cima, e se você quiser ir lá para orar, ficar nas cabanas, você pode ir lá naquelas cabanas, ficar lá e orar. Eles fazem aquilo, e nesse período, sabe o que eles fazem? Eles dormem nessas cabanas, na casa deles, eles dormem dentro da cabana e não na cama dele. Por quê? Porque o povo passou aqueles 400 anos morando aonde? No meio do deserto, morando nas cabanas. Então eles reconhecem que Deus salvou eles, liberou eles, não permitiu que eles fossem atacados por inimigos ou por animais naquele período. Então eles fazem isso como uma referência de honra a Deus por aquilo que Deus fez por eles. Então, quando a gente começa a entender, né, fala: aquele povo é doido. Eles não são doidos, eles apenas têm Deus como Senhor da vida deles. Eles entraram na carona, entraram nessa condição e não abandonam. Então hoje, pega a carona na palavra de Deus, assume essa palavra como algo real para você e vive toda a promessa que o Senhor tem preparado para você.